Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Tudo certinho? Tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem. Nós estamos todos bem por aqui também, tá bom? Bom, vamos lá, vamos fazer mais um vídeo aqui, né? Me mandaram aí o vídeo desse líder religioso, adventista, né? E nós vamos aqui analisar, conforme sugere aí o título do vídeo que você viu aí, né? Ele afirma que Jesus era um anjo e nós vamos ver isso, analisar dentro de uma contextualização, devagarzinho, como você já me conhece, né? Antes, lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a sua fé em absolutamente nada. No teu pastor, no teu ancião, no teu diácono, no teu professor da escola sabatina, da escola dominical, da tua denominação, das tuas doutrinas, não é para tirar a sua fé, tá certo? É somente fazer você o quê? Pensar só um pouco, não precisa muito não, certo? Raciocinar e aqui mostrar a minha visão, sempre lembrando que se eu estiver errado segundo o que está escrito na Bíblia, não há nenhum problema em você entrar em contato comigo. Você está vendo aí, eu deixo aí o meu contato. Entra em contato comigo através do WhatsApp e me corrija. Eu terei um imenso prazer aqui de voltar atrás, porque eu não tenho compromisso com o erro. O meu compromisso é com a verdade, com o que está escrito, com o que não está escrito, tá certo? Se você me mostrar aquilo que eu vou apresentar aqui, eu estou errado, não tenha a menor sombra de dúvida de que eu voltarei atrás. Tá certo? Um dia eu acreditei como ele. Um dia eu acreditei, mas depois, lendo, contextualizando, fazendo a devida exegese, aí eu percebi que eu estava completamente errado. Tá certo? Então, feita a introdução, vamos ao vídeo aí. Vamos analisar esse vídeo aí. Vamos lá. Olá, querido amigo, querido jovem, tudo bem? Aqui as suas perguntas serão respondidas. Sem mais delongas, vamos à nossa pergunta de hoje. É o seguinte, pastor, em Judas versículo 9, ali tem um confronto entre o arcanjo Miguel e o inimigo, né, sobre o corpo de Moisés. E ali Jesus utiliza da repreensão, né, repelindo o demônio, que o Senhor te repreenda, Satanás. Quando ele poderia utilizar que eu te repreenda, Satanás, já que ele tinha esse poder de repelir o demônio. Por que ele não utilizou dessa forma? Por que ele não fez assim? Explica melhor para nós aí, porque tem muita gente que tem essas dúvidas. Bom, então, vocês perceberam a pergunta aí que na cabeça dele, lá em Judas, verso 9, né, se eu não me engano, a gente vai ver aí, na cabeça dele, ali, o arcanjo Miguel é Jesus. Ele faz a pergunta, por que Jesus não disse que ele mesmo poderia repreender o inimigo, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Tá certo? Então a contextualização ou o pano de fundo desse vídeo é exatamente isso, entender quem é o arcanjo Miguel. Veja que na cabeça daquela pessoa que é um estudante de teologia é Jesus. Vamos ver como explica o líder adventista, né? O pastor adventista, sobre se é Jesus, por que ele não disse eu te repreenda e disse o Senhor te repreenda. Este é um vídeo, um assunto que muitos ex-adventistas, né, e também não adventistas, e adventistas também, me mandam para eu colocar aqui no canal. Muitas vezes pediram para que eu pudesse passar a visão sobre isso. E eu relutei um pouco, não porque eu estava em dúvida do assunto, porque eu achei que isto é tão simples de ser revelado, de ser entendido, né? Que eu achei que seria desnecessário. Mas a solicitação, né, os pedidos foram tão numerosos que eu achei melhor colocar aqui a minha visão. Então, em cima disso, vamos ver agora o que o líder adventista diz a esse respeito. Vamos lá. Bom, a pergunta de hoje tem que ver com o livro de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, o verso 9. Ali diz assim,
Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então veja que está escrito quem? Mas o arcanjo Miguel, né? Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Então veja que o anjo não ousou, mas na cabeça do adventista, do líder adventista, né, que Jesus é um anjo, por que não disse que eu mesmo, né, não faria isso? Então veja que está dizendo que o arcanjo não ousou pronunciar juízo. Que o Senhor te repreenda, certo? É esse verso que o rapaz trouxe para poder ser analisado. Vamos lá. E alguns me perguntam: pastor, os adventistas do sétimo dia dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, mas como pode ser isto se ele não tem autoridade para repreender o mal? Como pode ser isso, pastor? É porque o arcanjo Miguel não tem autoridade, né? Que o Cristo, hoje, depois de ter ido ao céu, recebido todo o poder do Pai, tem. É simples isso. Que ali era um arcanjo. Não era Jesus como vocês imaginam. Tá certo? Como assim? Bom, para que você possa entender o que está acontecendo aqui em Judas, o verso 9, nós precisamos retornar a uma passagem similar. Agora vocês vão perceber, né, a estratégia adventista que vai trazer uma comparação bíblica completamente descabida nesse assunto. Ele agora, para poder justificar que aquela passagem, que arcanjo Miguel é Cristo, né, que Cristo era um anjo, e que estava falando dele mesmo, veja agora o malabarismo interpretativo que este líder vai fazer. Porque Judas 9 parece fazer um eco de um outro episódio muito parecido lá no livro de Zacarias, e o capítulo é o capítulo 3. O livro de Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, como você já sabe, nós vamos contextualizar. Ele está indo lá para o livro de Zacarias, nós vamos também. E ele vai trazer 2 versos aqui, alguns versos. Vamos esperar primeiro ele ler e depois nós vamos contextualizar. Ele já aparece ali bem pertinho de Malaquias, já pertinho também de Mateus. Muito bem. O capítulo 3 deste livro, a partir do versículo 1, diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor. Preste atenção nos detalhes. O sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? O verso 6 diz assim: E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Bom, algumas coisas são muito importantes aqui e nós... Antes de ver as coisas importantes ali, que agora ele vai começar a fazer, né, aquele malabarismo para tentar justificar algumas coisas, nós vamos então aqui para a passagem lá de Zacarias, que ele leu. Ele leu Zacarias 3, tá certo? Mas nós vamos contextualizar, nós vamos ler Zacarias capítulo 2 primeiro para entender quando chegar lá no 3, tá certo? Então diz lá. Deixa eu ver aqui a câmera como é que está, se não está comendo nada, então tá bom, vamos lá. Está escrito assim, ó. Zacarias capítulo 2, para depois chegar no 3. Tornei a levantar meus olhos... Tornei quem? Zacarias. Tornei a levantar os meus olhos e vi. E eis um homem que tinha na mão um cordel de medir, tinha lá um instrumento de medida. E eu disse: Para onde vais tu?
E ele me disse: vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Verso 3. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Então um anjo foi se encontrar com o outro. Verso 4. E disse-lhe, e Zacarias só escutando: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor. Então, um anjo está dando um recado para um outro anjo para dar um recado para Zacarias. Então, agora vem o recado do Senhor. Pois eu, diz o Senhor, serei, tá certo? Para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Estarei quem? O Senhor. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Veja, é um recado do Senhor para dar para Zacarias proferir a Israel. Tá certo? Verso 7. Ah, Sião, escapa tu, que habitas com a filha de Babilônia. Porque assim diz o Senhor, veja, o anjo ainda está dando o recado do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Do seu olho de quem? Do Senhor. O anjo dando um recado do Senhor. Nunca se esqueça disso. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis que vós, que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Verso 12. Então o Senhor herdará Judá com a sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Não se esqueça disso. Todo isso é um recado. E olha, então o Senhor vai herdar Judá e vai escolher Jerusalém. Um anjo falando por outro anjo, o que o Senhor iria fazer. Aí verso 13, cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Ficou claro aqui o capítulo 2 de Zacarias, né? Que era um recado do Senhor para ser dado a Israel. O que aconteceria com Israel, o que aconteceria com a proteção, e que o Senhor herdaria Judá e escolheria, né? E iria escolher Jerusalém. Tudo bem? Agora vamos para o Zacarias capítulo 3. Antes daquele pastor adventista fazer todo o malabarismo, né, para tentar dizer que o arcanjo Miguel é Jesus. Na cabeça dele, Jesus era um anjo. Vamos lá. Então agora nós vamos para Zacarias 3, continuando a linha de raciocínio. E ele mostrou-me, ele quem? Na versão católica diz assim, ó, desculpa. Aqui já é a versão católica. Vamos lá. O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué de pé diante do anjo do Senhor. Então tem um Senhor mostrando. Eu aqui, já estou na versão católica, tá? Então tem um Senhor. Deixa eu só vir aqui, peraí. Deixa eu vir aqui no capítulo 3. Vamos lá, ó. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. E ele, na versão católica tá. E o Senhor mostrou-me o sumo. Então, ele aqui, ó. Ele aqui, na versão católica já está identificando quem é. É o Senhor. Mostrou o sumo sacerdote a Josué. Tá certo? Vamos lá. De pé diante do anjo do Senhor. Então, o Senhor mostrou o sumo sacerdote que estava de pé, né, diante de um anjo, na versão católica, na versão Almeida,
Então, na versão aqui corrigida Almeida, então está aqui o anjo do Senhor, na versão católica, o anjo do Senhor, tudo bem? E continua aqui na versão corrigida, que é o que ele está lendo lá. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, na versão católica. E Satã estava à sua direita como acusador, que é exatamente, né, o conceito do diabo, o acusador. Aí o verso 2, que ele leu. Mas o Senhor disse a Satanás, e aqui ó, na versão católica tá entre colchete, que é um adicionado, e o anjo do Senhor disse a Satã. Quem disse não foi o Senhor, foi o anjo do Senhor, disse a Satã. Olha só, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor, tá vendo? Fica maluco. Devidamente corrigido, o anjo do Senhor disse a Satã, o Senhor te confunda, Satã. Olha que alguma agora tem sentido. E aqui, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Olha só, então veja, quem é que escolheu Jerusalém? Lembra no verso 2? Está falando do Criador que escolheu Jerusalém. E aqui, mas o Senhor disse a Satanás, não é o Criador que escolheu Jerusalém. Aqui não está explícita, que está dizendo do anjo do Senhor. Está entendendo? Te repreenda, não é este um tição tirado do fogo, e na versão católica está lá, né? E o anjo do Senhor disse a Satã, o Senhor te confunda, Satã, confunda-te, o Senhor que escolheu Jerusalém. Quem é esse Senhor? O Criador. E aqui, esse Senhor aqui é o anjo do Senhor, não é o Senhor. Aí vem, Josué não é porventura um tição escapado ao incêndio, e que aqui omite Josué, ó. Não é este quem? Josué. Um tição tirado do fogo, aí ele vai para o verso 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Na versão católica, verso 6, em seguida o anjo declarou a Josué, eis que diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, está extremamente claro, não precisa de teologia, faculdade, unção especial, está escrito. Acho que deu para entender absolutamente que aqui, o anjo, no verso 2, que aqui é omitido, mas o anjo do Senhor disse a Satanás. O que o anjo do Senhor está dizendo a Satanás? Que, olha só, o Senhor te repreenda, que você seja repreendido por Satanás, pelo Criador. Quem? Quem é esse Senhor? O que escolheu Jerusalém. Tá claro? Então, com isso em mente, devidamente contextualizado, devidamente colocado, tá certo? Veja que no capítulo 2 fala de quem que escolheu Jerusalém. Quem escolheu Jerusalém é aqui, ó. Lembra no verso 12, ó? Então, o Senhor, quem é o Senhor? O Criador, certo? E ainda escolherá Jerusalém. E no capítulo 3, ele se refere falando exatamente, ó, que escolheu Jerusalém. Está falando do Criador. Com isso em mente, vamos voltar agora e ver o malabarismo que aquele líder adventista vai fazer. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Precisamos olhar com muita atenção para estes versos. Primeiro, a primeira coisa importante é que a expressão anjo do Senhor e a expressão Senhor, elas são intercambiáveis. Olha que palavra bonita, elas são intercambiáveis. O anjo do Senhor e o Senhor. Veja que agora ele está insinuando, levando a pessoa que está assistindo esse vídeo, ou quando ele faz as suas pregações, pronto, anjo do Senhor e Senhor é a mesma coisa. É isso que ele está querendo dizer, tá certo? Mas no final do vídeo, vai ser compreensível ele entender dessa maneira. Porque a cabeça dele, o viés da cabeça dele para entender essas coisas, é um viés que também não tem sustento na Bíblia, mas dá para entender. Então veja que agora ele começa a dizer, olha, temos que entender primeiro que anjo do Senhor e Senhor são
intercambiáveis, ou seja, podem ser trocados de lugar ou colocado um no outro. Vamos lá. Ok? Então, ora o profeta usa a expressão anjo do Senhor, em outro momento ele prefere usar a expressão Senhor. Simples, porque ora ele está falando do anjo e ora ele está falando do Criador. É por isso. Não é porque ele está falando da mesma coisa. Veja que tudo isso é para explicar lá o quê? Que o arcanjo Miguel disse que o Senhor te repreenda. Mas para o adventista, arcanjo Miguel é Jesus, ele está querendo explicar agora. E qual é a importância disso? O verso 2 tem algumas coisas que merecem a nossa atenção. Eu estou com um texto hebraico aqui, eu gostaria de ler para você. Agora ele vai trazer o texto em hebraico, como se a leitura que nós fizemos do capítulo 2, capítulo 3 das versões não fosse suficiente para nós. Tá certo? Agora ele precisa trazer o hebraico. Veja, agora ele precisa trazer o diploma, né? O teólogo formado nas faculdades adventistas, ele precisa trazer à tona isso para convencer. Então, as palavras são intercambiáveis e agora ele vai trazer uma ideia no hebraico. Vamos lá. O texto vai aparecer aí na tela. Aqui nós temos a parte inicial aqui do verso 2, que é a parte que nos interessa, diz assim: Vayomer Adonai el Hashatam Ig'ad Adonai Becha Hashatam. Olha como ele fala o hebraico bonito, né? Como ele fala em hebraico bonito. Ele podia muito bem dizer assim, olha, em hebraico acontece assim, assim, assim. Como eu já mostrei aqui o evangelho em hebraico para vocês, eu não li. Eu poderia ter lido, mas eu não li. Porque eu não preciso me sobrepor às pessoas para convencer elas de algo. O que eu preciso, deixa eu pegar aqui, é só mostrar aqui. Então agora, para dar uma conotação de autoridade, que eu sei tudo, eu conheço tudo, eu estou falando em hebraico, e agora ele vai traduzir o que ele leu. É igual essas pessoas que andam, que agora querem levar tudo para o hebraico, então eles dizem assim, Saulo, que é Paulo, né? Yohanan, que é João, pô, se vai traduzir, já fala o certo, ou pelo menos já o traduzido. Mas vamos lá, então agora ele leu em hebraico, vamos lá, vamos ver. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Você percebe que por 2 vezes eu mencionei a expressão Adonai. Adonai, na verdade, é o tetragrama. Algumas pessoas comumente traduzem por Jeová. E no verso 2 está escrito, se fôssemos traduzir o tetragrama, né, o nome sagrado de Deus, por Jeová, seria mais ou menos assim. Mas Jeová disse a Satanás, que Jeová te repreenda. Não, se fosse traduzido da maneira contextualizada e o anjo de Jeová disse a Satanás, que Jeová te repreenda. Tá, líder? Vamos lá. Satanás. Veja, por que o próprio Deus, o Senhor Jeová, não disse, eu te repreendo, ó Satanás? Porque não era o próprio Deus falando dele mesmo. Era o anjo do Senhor dizendo que o Senhor te repreenda. É como se eu estivesse falando assim, ó, eu te digo que o Criador te repreenda. É exatamente isso. Mas agora ele precisa dar uma conotação especial nisso. Veja que lá em hebraico está lá que Jeová disse que Jeová te repreenda. Montando uma estratégia psicológica para tentar justificar o arcanjo Miguel, que na cabeça do adventista, né, o adventismo ensina que Jesus era um anjo. Vamos lá. Tudo isso tem uma formatação, tem uma explicação, e lá no final
mesmo sem base bíblica, dá para entender. Como eu disse, eu fui adventista 20 anos. Porque lá em Judas 9, algumas pessoas alegam que não pode tratar-se de Jesus, porque o arcanjo Miguel chega e diz que o Senhor te repreenda. Mas aqui, o Senhor não diz eu te repreendo, ele diz que o Senhor te repreenda. Muito provavelmente, a expressão Adonai, sendo utilizada pelo próprio Senhor, e ele falando que o Senhor te repreenda, é como se fosse uma referência a um outro ser da divindade. Perceberam? Como se fosse, muito provavelmente, se referindo ao outro ser da divindade. Compreendendo, meus amigos? Então, como eles creem nessa tal trindade, tem que acreditar que Jesus pré-existiu. E acreditando na pré-existência de Cristo, então agora Cristo é aquele arcanjo Miguel. Compreende que esteve no deserto, ajudando lá o povo. Não vou entrar nem nesse mérito. Tá certo? Vamos lá. A um outro ser da trindade. É como se esse... Viu? Ao outro ser da trindade. Explica esse raciocínio. Explica esse raciocínio, por que eles acreditam que o arcanjo Miguel seja Cristo, mas completamente fora da Bíblia. Não tem base na Bíblia para isso. Anjo do Senhor que aparece no verso 1, que pode ser também entendido como o Senhor Jesus ou o arcanjo Miguel, que seja o anjo do Senhor, ele fala no verso 2, porque ele é também o próprio Senhor, como eu disse, uma situação de expressões intercambiáveis. Para poder justificar, ele tem que dizer, é uma expressão intercambiáveis. Isso é ele que está dizendo, mas não é o que está escrito na Bíblia. Compreende, meus queridos? O Senhor, então, vamos entender o Senhor Jesus, diz a Satanás que o Senhor te repreende. Ele usa a expressão Adonai outra vez, o tetragrama, falando de uma outra pessoa da divindade. Essa situação já ocorreu na Bíblia em outro momento? Sim. Você vai encontrar não a expressão Senhor, mas a expressão Deus, né? Theos, que se fosse no hebraico seria Elohim. Você vai encontrar lá no livro de Hebreus uma situação muito parecida. Quando você vai em Hebreus capítulo 1, você vai ver uma situação muito parecida, usando a expressão Deus. A partir do verso 8 diz assim, mas do Filho diz, ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos do século. Então está dizendo que o Filho é Deus. Verso 9, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus. Ora, como assim? Deus, o teu Deus? Bom, não foi somente Cristo tratado como Deus. Você sabia disso? Não, Você sabia que Moisés foi chamado Deus? Você sabia que Satanás foi chamado Deus? Você sabia que o ser humano comum foi chamado Deus? Sim. Ah, o teu líder nunca falou isso. Bom, para explicar essa linha de raciocínio que ele trouxe aqui, completamente descontextualizada, é uma covardia, é crueldade o que esses líderes fazem. Assista, se você não assistiu ainda, assista essa série, A Trindade. São 16 vídeos, tem que ter 16 vídeos, porque tem que ser minucioso nas informações, na informação histórica, na informação bíblica, para desmontar uma mentira que foi contada há milênios. Tem que ter muito detalhe. E você vai entender porque Cristo foi chamado Deus, né? Existe o Deus da forma restrita e Deus da forma ampla. E eu explico direitinho isso na Bíblia, nesta série de vídeos aqui. Tá certo? Eu não vou trazer aqui para o vídeo não ficar extenso. Então eu peço a gentileza a você, vá aqui nesta série, em cima dessa série, assista desde o primeiro, porque existe uma montagem de raciocínio desde o primeiro vídeo até o último, e você vai entender por que Cristo foi chamado Deus. E por quê? Porque aqui Paulo está citando passagens do Antigo Testamento. Mas dá um pulinho lá, vai ficar muito claro isso para você. Vamos lá, vamos continuar. É como se a pessoa que escreveu o livro de Hebreus, nós acreditamos ser o apóstolo Paulo,
ele vê uma pessoa da divindade e depois ele fala de outra pessoa da divindade. Não são dois deuses, mas é que ele está falando de um ser da divindade e depois ele fala de outro ser da divindade. Muito similar ao que acontece aqui no livro de Zacarias, conforme nós já mencionamos. Em Zacarias capítulo 3, o verso 2, o Senhor, que é o arcanjo Miguel ou o anjo do Senhor, Jesus Cristo, disse a Satanás. Perceberam? O Senhor ou o arcanjo Miguel, né, disse a Satanás, ou o Senhor disse a Satanás. Veja as afirmativas que ele traz sem base bíblica nenhuma. Mas na realidade o anjo do Senhor disse a Satanás que o Senhor te repreenda. Ele não diz eu te repreendo, ele diz que o Senhor te repreenda, ou seja, um outro ser da divindade, possivelmente o Pai, ou quem sabe o Espírito Santo, tá bom? Então, lembre-se, Judas verso... Deixa eu trazer aqui uma coisa. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que naquele verso, né, vamos navegar na ideia dele. Então, o Cristo, quando ele diz assim, o Senhor te repreenda, ele não está se referindo a ele está se referindo a qualquer uma outra pessoa daquela tal divindade, trindade lá. Assim, mesmo que fosse isso, não tem nem nexo, não tem nem equilíbrio racional para entender uma coisa dessa. 9, na verdade, é um eco desta visão que é apresentada em Zacarias, no capítulo 3, onde o que acontece é extremamente similar àquilo que ocorre lá em Judas. O arcanjo Miguel, que nós acreditamos ser Jesus, não repreende Satanás com base na sua própria autoridade, ele reclama a autoridade do Senhor, da mesma forma que o Senhor aqui reclama a autoridade do Senhor, que nós entendemos ser um outro ser da Trindade. Bom, então é assim, base no que? Existe uma Trindade, Cristo pré-existiu como um Deus numa eternidade passada, e agora é o arcanjo Miguel. Eu também tenho uma série de vídeos aí que chama, o título é Jesus nunca pré-existiu. Também vai dar muita base bíblica para você, para entender quem realmente foi Jesus. Tá certo? Bom, agora eu vou trazer para vocês aqui passagens da Bíblia que refutam veementemente, refutam completamente e biblicamente qualquer ideia, a mínima ideia, a mínima interpretação pessoal ou teológica de que Cristo poderia ser o anjo. Ou, como eles dizem, o arcanjo Miguel. Tá certo? Vamos às passagens, vamos lá. Antes de começar, existe algo que eu devo deixar absolutamente claro. O Cristo é o Filho de Deus. É o ser mais importante de todo o universo, tirando Deus. Tá certo? Vamos deixar bem claro aqui. O meu propósito aqui é honrar Jesus como deve ser honrado. Infelizmente, o ensino da Bíblia acerca de Cristo é frequentemente mal entendido. Com certeza, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Mas, num bem intencionado, embora que completamente errado, o intento de honrar o Cristo, o líder adventista aqui ensina acerca de Cristo coisas que não são bíblicas. Você deu para perceber que até a interpretação dele está errada. Eu vou corrigir esse erro com um simples, o quê? Está escrito. Não vou criticar o líder adventista, pois cada um acredita no que quiser, tá certo? E você sabe disso. Mas simplesmente eu vou mostrar o que a Bíblia realmente ensina acerca do Cristo, o Filho de Deus. Você já conhece os meus vídeos aí no meu canal, você sabe o quanto eu dou esta ênfase. A verdade é que não existe uma só passagem que
apoia o raciocínio de que o arcanjo seja Jesus ou Jesus seja o arcanjo, sejam a mesma pessoa. As escrituras sagradas em nenhum lugar identificam o arcanjo, né, o anjo, o arcanjo Miguel, sendo Jesus Cristo. Não, não tem isso. Muito menos o fato de Jesus ter sido o anjo. Meu querido, minha querida, meu irmão, olha, essa crença não se fundamenta, pois a Bíblia ensina com toda a clareza que Jesus não teve uma pré-existência. Isto, né, ele não pré-existiu como Deus e nem como um anjo, e nem mesmo como um arcanjo. Eu tenho uma série aí de vídeos, já falei para vocês aí do canal, né? Dá um pulo lá e veja quem é Jesus, e Jesus nunca teve uma pré-existência, tá certo? Além disso, Jesus não compartilha sua posição com absolutamente ninguém, pois a Bíblia, segundo o que é mostrado ali, somente Cristo só vem depois de Deus. Vamos ler lá Filipenses capítulo 2, verso 9 e 10, que diz assim, vamos lá. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Viu? O nome de Jesus vai estar abaixo do Criador. Não existe outro nome a ser dado, a não ser o do Cristo, a ser honrado, ser lembrado, ser exaltado. Tá certo? Tá claro? Acho que ficou pelo verso aqui, que é um verso simples, lido muitas vezes dentro das denominações, mas infelizmente muito, mas muito deixado nas nuvens, né, na penumbra, para entender que Cristo não poderia jamais ser quem? O arcanjo Miguel. Exatamente isso, você entendeu perfeitamente. Tá certo? Tem uma outra passagem que vamos ler também, que está em Hebreus capítulo 1, verso 3 e 4, que diz assim, vamos lá. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou a mais excelente nome do que eles. Veja, vocês perceberam o que está escrito aqui? Feito tanto mais excelente do que os anjos. Cristo em nenhum momento poderia ser o arcanjo Miguel. Não, meus irmãos. A própria passagem aí está mostrando isso a vocês. Tá certo? Vou repetir, olha lá. Olha, está entarjado em vermelho aí. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Então essa ideia de que Cristo é o arcanjo Miguel, mais uma vez, líder adventista, não tem base nas escrituras. Mas eu digo a você, se para você tem, é só trazer aqui para mim uma argumentação, adiciona aí no seu WhatsApp e eu vou ter um imenso prazer em conversar com você, sem problema nenhum. Tá certo? Olha, de acordo com os textos, Deus exaltou a Jesus, elevando-o ao lugar mais alto, tornando-o muito melhor que os anjos. O autor, meu querido irmão, do livro aos Hebreus, fez uma distinção clara entre Jesus e os anjos. Com base no que está escrito, Jesus é muito superior à classe de seres chamados de anjos, arcanjos. Seu nome é mais excelente que o deles. Por isso, Jesus não é o arcanjo Miguel. Tá certo? A epístola aos Hebreus desvenda esta questão. Sim, vamos dar uma lidinha num verso específico que está lá em Hebreus capítulo 1, verso 5. Diz assim: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho?
Vocês conseguem entender o que está escrito aqui? Você consegue perceber o que está escrito aqui sobre anjo, sobre se Deus disse em algum momento que gerou ou que chamou de filho? Tá simples, né? Mas o pastor adventista, ele nunca vai trazer esse entendimento para você, amigo. Você é adventista, ou você que não é adventista, mas acredita que o arcanjo Miguel seja o próprio Cristo. As pessoas não vão trazer esse discernimento para você nunca, jamais. Por quê? E o medo? E o medo das pessoas despertarem e verem a verdade? O autor da epístola, Paulo, aos Hebreus, está afirmando que Deus nunca disse a um anjo o quê? Hoje te gerei. Porém, ele só disse isso de quem? De Jesus. Novamente, Paulo afirma que Deus nunca disse a um anjo que eu lhe serei pai e ele me será filho. Nunca disse isso. Vamos a outro texto que vai esclarecer bem, em que se constata o quê? Que um anjo não pode se assentar à destra de Deus, já que o adventismo acredita que Cristo era o anjo. Vamos ler também Hebreus capítulo 1, verso 13, que diz assim: mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ele nunca disse isso aos anjos. Ele disse a quem? A Cristo, meu amigo, meu irmão. Mas o líder adventista, ele jamais vai trazer esse entendimento para você. Por quê? Porque na cabeça da doutrina adventista, o arcanjo Miguel é Cristo, que por sua vez é Deus, faz parte de uma trindade, que por sua vez já existia, já tinha uma pré-existência na eternidade. Essa passagem é uma citação lá do Salmo 110, verso 1, que o texto faz referência, meu irmão, ao Messias, ao qual, após a sua ressurreição, foi elevado aonde? Para o céu, e assentou-se onde? À direita de Deus. Ele não queria dizer isso aos anjos, ele não está dizendo. Vamos ler agora Marcos capítulo 16, verso 19, vamos ver o que diz aqui. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Quem é esse Senhor aqui? Esse Senhor quem é? É Cristo, ou é o arcanjo Miguel? Entendeu, meus queridos, que as coisas são muito bem separadas, muito bem colocadas, de maneira que a pessoa possa entender quando lê a Bíblia. Não precisa fazer teologia não, meu amigo. Tá certo? Existe também uma condição para o adventismo defender tudo isso. É proteger o quê? Aquilo que ele ganha como dinheiro, como assalariado. Romanos capítulo 8, verso 34 também nos ensina alguma coisa. Vamos lá. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, ele nunca disse a anjos que estaria à direita do Criador, mas do Filho sim, e as passagens estão aí confirmando isso. Eu sei que para você pode ser meio difícil, entender uma coisa dessa, mas poxa vida, na minha cabeça o arcanjo Miguel é o Cristo é o arcanjo Miguel, mas você está vendo que é impossível isso. Hebreus capítulo 2, verso 5 também nos mostra algo, vamos lá. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Não pode ser o arcanjo e nem o anjo. Porque não foi a esse tipo de criatura que Deus sujeitou tudo, e sim ao Cristo. Tá certo? Muito importante, muito boa essas passagens, não é mesmo? Pois bem, como eu estava dizendo, os líderes não vão trazer isso para você nunca, porque eles têm que defender aquilo que é o ganha-pão deles. Mesmo alguns, que eu não vou citar nome aqui por motivos óbvios, dizem, eu sei que é isso, mas eu não posso defender isso. Hebreus capítulo 2, verso 8 também tem uma outra passagem, vamos lá.
E, referindo-se ao Filho do Homem, diz: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Então, no verso anterior, jamais aos anjos, mas ao Filho foi colocado todas as coisas debaixo dos pés. Né? Meu querido, minha querida, não vá pensar, não vá se torturar, porque agora você está vendo esses versos e agora você está falando, puxa vida, eu pequei contra Deus. Não, você não sabia. E o Criador não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas agora você já não é mais ignorante. Agora as coisas estão ficando claras para você. Tá certo? O apóstolo Paulo, né, confirma esta posição ao escrever sobre o futuro reino milenar do Messias. É verdade. Quer dar uma olhadinha? Vamos lá. Vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 24 a 28, que diz assim: então virá o fim quando ele quem? Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele, Jesus, claro, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte, pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Veja, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, que tudo foi colocado debaixo dos pés de Cristo, e não do arcanjo Miguel, e não do anjo Miguel. Querer fazer, né, uma interpretação de que Cristo é o arcanjo Miguel, que o arcanjo Miguel é Cristo, representado naquela passagem que foi feita a pergunta para o líder, aí aquele líder adventista, de uma maneira muito pobre, muito rasa, e confusa, e de uma maneira muito confusa, tenta convencer a pessoa que estava falando de quê? Né? Olha, nesse verso, o Senhor, o anjo do Senhor, mas ele nega que ali é o anjo do Senhor, é o Senhor. Eu não vou te repreender, mas o Senhor te repreende. Então, quem é esse Senhor? Tá certo, meu querido? Não tem fundamentação das Escrituras o argumento apresentado pelo líder adventista de que o nome Jesus tenha sido mudado para Miguel após a sua ascensão no céu. Em nenhum momento nós vemos isso na Bíblia, conforme tudo que já lemos aí. Será que os membros da Igreja Adventista dirigem suas orações a Deus em nome do arcanjo Miguel, em nome de Miguel? É certo que não, você sabe disso que não. Pois a Bíblia, as Escrituras Sagradas, são claras ao dizerem que, após Jesus ter sido elevado ao céu, conforme o que já lemos lá em Filipenses 2, 9 e 10, não foi mudado o nome e é o próprio Cristo que estava lá. Quando Saulo, que no caso é Paulo, né, se dirigia a Damasco, subitamente ele foi cercado por um resplendor de luz, lá vinda do céu. Você lembra da história? Vamos ler lá Atos capítulo 9, verso 5, que diz assim: caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és? Quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, eu não sou Miguel. Eu sou Jesus, não sou o arcanjo Miguel. Compreendeu, meu querido? E mais, o apóstolo João declara enfaticamente lá em 1 João capítulo 2, verso 1 o seguinte, vamos lá. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, o arcanjo Miguel. É assim que está escrito? Ah, não, né, meu irmão? Não é assim que está escrito. Quem? Jesus Cristo, o justo. Meu irmão, algumas décadas depois de Jesus ter saído ou ter sido elevado ao céu, o profeta João recebeu a seguinte mensagem. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Vamos ver.
Revelação de Jesus Cristo, ou é revelação do arcanjo Miguel? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Percebeu, meu irmão? Revelação de Jesus Cristo, e não do arcanjo Miguel, correto? Tomando-se como base estas e outras passagens da Bíblia, pode-se afirmar taxativamente que Jesus, o amado Filho unigênito de Deus, não é o poderoso arcanjo Miguel, e não há uma única declaração que o seu nome tenha sido alterado. Após a sua ascensão, ele sempre tem se identificado como Jesus. Tá certo? A identificação, como nós estamos lendo as passagens aí, não é o arcanjo Miguel, e sim Jesus. No final do livro do Apocalipse, o Filho unigênito de Deus deixa a seguinte mensagem. Vamos a ela. Vamos ler lá. Apocalipse capítulo 22, verso 16, que diz assim: Eu, Jesus, veja, não é eu, o arcanjo Miguel. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Percebeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que não dá para ter... Eu não precisaria nem trazer esses versos, mas eu trouxe para poder o quê? Trazer mais base para o meu entendimento, que esta loucura chamada doutrina de que Jesus é um anjo, não tem base na Bíblia. Tá certo, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã? Fico feliz que nós chegamos até aqui. Um abraço a todos e vamos aguardar aí o próximo vídeo. Até lá!